Colegas, é interessante agora, neste ponto, observarmos de que forma Freud vai construir a história do adoecimento do homem dos ratos. Ou seja, a causa imediata da doença, daqueles sintomas que Ernest Lanzer foi se queixar ou foi apresentar no consultório de Freud. O primeiro deles, Freud considera como a morte do pai. A morte do pai de Ernest Lanzer, que deflagra o plano familiar do pai de casar Ernest Lanzer com a filha de um primo, para que Ernest Lanzer pudesse trabalhar no escritório desse primo e ser bem-sucedido. Veja, Ernest Lanzer vai adoecer. E o seu adoecimento é sintomático no sentido de um adiamento de quê? Desses planos familiares. Por quê? Porque para trabalhar e para se casar, ele precisa o quê? Passar na prova, passar no exame. Então, adoecer significa adiar os estudos para não poder assumir um posto profissional. Logo ali no início, nós apontamos no nosso primeiro encontro sobre o Homem dos Ratos como Ernest Lanzer não tinha uma vida profissional ainda estruturada, com dificuldades de fazer os exames. Ora, fazendo os exames, ele teria que o quê? Segundo os planos do pai, se casar com a prima, que não era a amada dele, mas alguém bem-sucedido que iria colocá-lo o quê? No escritório. Além disso, o que o Freud vai notar? Uma transferência entre o Ernest Lanzer e o próprio Sigmund Freud e a filha de Freud. Um belo dia, Ernest Lanzer vai falar sobre o desejo, né? A possibilidade de casar com a filha de Freud. Ora, ele falava sobre a casa de Freud, como a casa de Freud era uma casa bem abastada, ele tinha dificuldades de lidar com o dinheiro, o pagamento das sessões, ele vai ter sonhos, né? Dessa relação estabelecida entre ele, a filha de Freud e Freud, em que os olhos da filha de Freud, com quem ele cruzara uma vez na escada, aparecia como bolas de fezes, fezes, dinheiro. Logo, Freud, a filha e o casamento significavam dinheiro para Lanzer. Na mesma relação estabelecida com o pai, quando o pai se casa com a mãe do Ernest Lanzer, e a relação que o pai desejava que Lanzer estabelecesse com a filha do primo. Logo, Freud vai relacionar esse adoecimento imediato ao complexo relativo ao pai e estabelecer a solução dos ratos, que o Ernest Lanzer recebeu duras reprimendas do pai, tanto na infância, quanto quando ele menciona o desejo por aquela dama menos abastada, embora mais bonita. Nesse complexo relativo ao pai, o Lanzer também vai ter um impulso masturbatório após a morte do pai. O Lanzer sentava na sua mesa de estudos ao longo da noite e altas horas da noite ele se masturbava. O que o Freud vai colocar como uma espécie de proibição do pai, aquela proibição do pai infantil e ao mesmo tempo o desafio dessa autoridade, já que o pai era o quê? O estragador do prazer sexual do Lanzer, tanto na infância com as duras reprimendas, quanto na vida adulta com a dama. Logo, Ernest Lanzer, ele luta contra a autoridade do pai.
Essa luta contra a autoridade do pai e a dúvida em relação ao pai e à amada são traços, podemos dizer, dessa ambivalência expressada por Lanzer. Dentro da solução do caso, o Freud vai retomando a palavra, ou como vamos chamar posteriormente, o significante ratos. O Lanzer é o homem dos ratos, no nosso caso. Esse nome, Homem dos Ratos, que vai dizer respeito à tortura com os ratos. Mas de onde vêm esses ratos dessa tortura que ativam todo esse pensamento obsessivo de Lanzer e esse medo de que algo aconteça ao seu pai e à sua amada? Veja, certa vez, Lanzer contando sobre o seu pai, ele vai trazer o pai como uma espécie de rato de jogo. Sim, é esse termo que ele vai usar, Spielrat, rato de jogo. Rato de jogo é aquele que perde o quê? Dinheiro. Rat também diz respeito à prestação, partes, que é também o que? Rato, refere-se a castigo dos ratos. E é aquele castigo dos ratos que dentro desse campo representativo pulsional vai despertar o erotismo anal de Ernest Lanzer. A história do capitão toca lá na pulsionalidade anal. Os ratos entrando no ânus representam o coito perano. Os gestos e os relatos da história contada por Lanzer para o próprio Freud, ele conta que o quê? Que não expressava um horror, mas sim um certo prazer nos impulsos de crueldade egoísta e sexual. Logo, o Freud estabelece que vai haver também uma identificação do Lanzer com o animal, a criança rato, aquela criança rato que é também um animal asqueroso, que faz coisas erradas, que morde o pai, que morde as pessoas quando reprimem. E nesse momento, enquanto criança rato, enquanto animal asqueroso, o Lanzer impõe uma sanção a si mesmo. O Homem dos Ratos vai ser considerado um caso finalizado e bem-sucedido, porque, segundo Freud, vai haver uma superação das ideias obsessivas, ou seja, os castigos estabelecidos dos ratos, né? Pelo rato, a tortura do rato, através da compreensão e restabelecimento da personalidade. Isso é o que o Freud vai nos trazer sobre o Lanzer enquanto análise bem-sucedida. Sobre as considerações teóricas, que são a segunda parte do volume do Homem dos Ratos, o Freud vai nos trazer as características gerais das formações obsessivas, as peculiaridades dos neuróticos obsessivos e a vida instintual e as origens da compulsão e da dúvida. Sobre as características gerais das formações obsessivas, colegas, é importante a gente pontuar, a partir do Freud, que os pensamentos obsessivos podem se referir aos mais diferentes atos psíquicos, como desejos, tentações, impulsos, reflexões, dúvidas, ordens e proibições. Que tais distinções elas são atenuadas e se apresentam como a ideia obsessiva e o afeto vai ser deslocado. A exemplo de quê? Do homem dos ratos. Ele tem uma ideia obsessiva de que algo ruim vai acontecer ou pode acontecer à sua amada e a seu pai, mas ele desloca o afeto. Que afeto é esse? A espécie de ódio e ao mesmo tempo que o desejo. Os neuróticos obsessivos ignoram o teor de suas ideias obsessivas. Por quê?
Porque essas ideias, elas têm um conteúdo deformado. Ora, eu tenho medo que algo vá acontecer à minha dama ou a meu pai. Porque em algum momento, veja só o que o Freud pontua, ele teve ódio pelo pai. O pai foi quem, de certa forma, impossibilitou, tornou impossível em alguns momentos, o prazer sexual desse menino, daquele menino e desse homem. Então, nós estamos vendo como o afeto ele é deformado e vem ideia obsessiva, algo ruim vai acontecer. O afeto é deslocado e o conteúdo ele vem deformado. E as ideias obsessivas rejeitadas, elas retornam em outras ideias. Ideias que são repetição da primeira ideia, a morte do pai, na infância e depois na vida adulta. Ela se repete pela tortura dos ratos. Os neuróticos obsessivos, eles estão numa constante luta defensiva. Luta defensiva de quê? Desses afetos relacionados às ideias. Logo, eles usam ideias obsessivas, que são uma espécie de fórmulas protetoras, deslocando o afeto para o pensamento obsessivo, que é o pensamento das dúvidas. Ou seja, esvazia o afeto da representação inicial. Sobre as peculiaridades psíquicas dos neuróticos obsessivos, nós temos que notar a sua relação com a realidade, com a superstição e com a morte. Os neuróticos obsessivos, eles atribuem uma onipotência aos sentimentos e aos seus pensamentos bons e maus. Se eu pensar tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então, eles atribuem uma onipotência a seus pensamentos e sentimentos, o que é de um caráter infantil anal, essa onipotência. Também apresentam superstição, não necessariamente ligadas a grandes sistemas de crenças. Preocupam-se bastante com a duração da vida e com a possibilidade de morte de outros. Então, a morte ela está sempre como um pano de fundo da neurose obsessiva. E que é a origem e conteúdo das tendências supersticiosas. Eles apresentam características de dúvidas e grandes conflitos, amor e ódio, ambivalência afetiva. Espreitam morte de alguém e pai e mãe como grandes objetos de amor, de dúvida e de escolhas iniciais. A exemplo do homem dos ratos, que tinha ali no pai esse elemento constituinte e que foi o cerne da compreensão do seu caso. E, por último, a vida instintual e as origens da compulsão e da dúvida. Bem, o Freud vai atribuir essa vida instintual e as origens da compulsão e da dúvida à relação de amor e ódio ao sintoma da dúvida, ou seja, essa ambivalência afetiva, ela é geradora, matriz do sintoma de dúvida comum e observado nas neuroses obsessivas. O amor demasiado versus impulsos hostis. E podemos, colegas, até afirmar que essa é uma das grandes contribuições do caso do homem dos ratos, dentro do estudo das neuroses, da clínica das neuroses obsessivas. Observar também que a atitude de amor e ódio são frequentes e marcantes e significantes na neurose obsessiva, e que essa relação gera a impossibilidade de decisão inicial e se estende gradualmente por toda a atividade da pessoa. Logo, o neurótico obsessivo, ele está no domínio da obsessão e da dúvida. A obsessão, por sua vez, ela é a tentativa de compensar a dúvida e corrigir o intolerável estádio de inibição de que a dúvida é testemunho. Então, vejam, colegas, que o obsessivo, ele é caracterizado pelo sujeito da dúvida. E essa dúvida,
ela tem como origem uma ambivalência afetiva de amor e ódio. Então, é a partir dessas pontuações que o Freud pensou o caso do homem dos ratos, e a partir do qual ele vai traçar os alicerces para o estudo da neurose obsessiva e da relação da ambivalência entre os afetos e, posteriormente, do estudo das pulsões.